Sinta-se bem à vontade, você Obrigada. está em casa. Muito prazer, acho que não conheço a maioria de vocês, não sei quantos me conhecem, mas é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa casa, com vocês. Realmente, quando a pastora me chamou, eu tenho buscado muito falar com o Senhor e compreender o desejo dele. Realmente, ele falou comigo que era para estar aqui junto com vocês. Deixa eu deixar esse papelzinho para cá. Eu sei que Deus tem algo para falar com o seu coração. Você crê nisso? Então, diga para a pessoa do seu lado, acalma o seu coração. Mas desperta a tua mente. Fala para ela, mas desperta a tua mente. Esteja atenta a essa palavra, amém? Eu queria que nós orássemos neste momento. Quando o Senhor quer falar conosco, é necessário que nós voltemos toda, diga comigo, toda, a nossa força, a nossa mente, o nosso coração para Ele. Então, feche os seus olhos e diga assim comigo: Espírito Santo, nós queremos estar contigo nessa hora. Nós já estamos aqui contigo. E nós queremos ouvir a tua doce voz. E Jesus, assim como tu me falaste que tu estarias aqui neste lugar. E que há um manto do Senhor, que o Senhor quer entregar hoje aqui para muitas mulheres. Então eu peço que nessa hora, toda a nossa mente, nosso coração, nosso corpo estejam voltados para Ti. E atentas para aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor pediu para que eu falasse com você sobre um tema muito especial. Mulheres que viveram milagres. E eu não sabia da história da pastora, não é? Tenho meu testemunho que eu vou falar apenas no final. Mas realmente o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre essa temática. E quando eu estava orando, o Senhor me mostrava que há níveis que nós nos relacionamos com Deus como Pai. Há outros níveis que nós nos relacionamos com Deus como Jesus. E há outros níveis onde relacionamos com Deus como Espírito Santo. E hoje a impressão que eu tive é que Jesus, a pessoa de Jesus, quer se relacionar intensamente conosco aqui essa noite. Você crê nisso? E sabe o que o Senhor me lembrou? Que Jesus, quando veio aqui como homem, Ele foi um homem que amava e respeitava imensamente as mulheres. Inclusive, existe um livro, se você ainda não leu, eu te aconselho a ler, um livro que diz O Homem que Amava as Mulheres. E fala sobre Jesus e a sua relação, os seus relacionamentos de amor com as mulheres como pessoa, como ser humano, como filhas de Deus. E Jesus foi alguém que realmente olhava para as mulheres dessa forma. E eu comecei a olhar para a palavra, e o Senhor me lembrou de várias mulheres que foram marcadas por Jesus. Se não foi presencialmente, quando Ele estava aqui na terra como homem, de alguma forma foi marcada pela manifestação do poder de Deus na vida delas. E eu queria falar apenas de algumas, rapidamente, para a gente introduzir essa palavra, que o Senhor me trouxe à memória. E que foram tocadas justamente nas áreas das mulheres. Por exemplo, Sara. Sara foi tocada, ela não podia ter filhos, a mulher de Abrão. Ela foi tocada na sua esterilidade. E ela se tornou fértil. A ponto de ser mãe do patriarca da fé, daquele que seria o filho da promessa. Tamanho foi o milagre que Deus fez na vida dela. Depois, o Senhor me mostrou que da mesma forma no Novo Testamento, houve Isabel, que também era estéril, e Deus deu a ela um filho, e um filho que se tornou profeta, João Batista. Ela foi tocada na sua esterilidade também. Aí Deus também me lembrou daquela mulher, que você conhece a história, que há 12 anos sangrava. Alguém teve aqui já problema de hemorragia menstrual? É terrível. Só quem passa sabe, não é verdade? Hipermenorreia e outros distúrbios que existem. Eu acho que, em vez de eu colocar álcool, eu coloquei óleo. Amados, é profético, você crê? Ao invés de eu ficar brava com o óleo aqui, o ungido, sabe o que eu pensei na hora? Jesus, o Senhor está de brincadeira comigo, já ungiu minhas mãos todinha. Olha, você crê nessa palavra, amados? O Senhor não ungiu minha mão aqui à toa. Isso não foi um erro de logística aqui do evento. Jesus está no controle.
Então, nós vamos continuar. Aquela mulher, 12 anos sangrando. Você imagina naquela época, a mulher já vítima de tanto preconceito, sangrando, e ainda sem os cuidados médicos que a gente tem hoje. Como ela deveria estar? E quando ela andava por aquele lugar, ela ouviu falar de Jesus. Ela só ouviu falar. Ninguém marcou o encontro dela com Jesus. Mas ao ouvir falar de Jesus, ela disse, esse homem pode me curar. E ela foi desesperada, e a Bíblia conta, e não é sobre ela que nós vamos falar. Eu me empolgo quando falo sobre ela. Mas quando a gente ouve aquela história, a gente percebe uma mulher desesperada, correndo atrás daquilo que Deus disse que daria para ela, que ela sentiu no interior dela. E ela ultrapassou barreiras, multidões, preconceitos, até que ela tocou em Jesus e foi curada. E ela foi curada por um toque apenas. Mais uma mulher que foi tocada não apenas como pessoa, mas em uma doença que acometia a sua parte da feminilidade. Como mulher ela estava doente. Assim como Sara, como mulher na sua esterilidade, Isabel também na sua esterilidade. Então, mulheres que foram tocadas por Jesus, porque Ele olhou para elas de uma forma diferente do que todos os homens daquela época, tão preconceituosos, numa cultura tão machista, olhavam. Mas Jesus, o doce e amado Jesus, olhou para elas de outra forma. E nessa sequência eu quero falar com você, hoje, de uma mulher específica. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 4. E o Senhor, então, me fez lembrar desta mulher. E é sobre ela, nesse contexto, que eu quero falar hoje. João, capítulo 4. Você vai deixar aberto, eu gosto de contar a história. Então, eu vou contar. Você deixa aberto aí para você saber que eu estou falando a verdade, ok? Que está tudo aí. Essa mulher, ela era samaritana. Ela não era do povo judeu. Ela não era do povo chamado povo de Deus. E a Bíblia fala que os judeus e os samaritanos, eles não tinham um relacionamento bom. Então, eles nem se conversavam. E ela trabalhava ali, ela ficava na beira do poço de Jacó, um poço famoso da época. E quando aquela mulher estava ali, chegou uma pessoa, e era Jesus. Jesus estava cansado, seus discípulos tinham ido até a cidade buscar alimento para eles. E ele foi atrás de água. E quando, de repente, ele chegou naquele poço, o poço de Jacó, e havia apenas aquela mulher recolhendo água. Jesus chegou, e eu posso imaginar, e quando eu olho Jesus, e quando eu olho essas descrições na palavra, eu parece que consigo entrar na cena e me ver ali. Não sei você, mas tenta fazer isso hoje pelo Espírito Santo. Entre na cena comigo, e imagina você ali sendo aquela mulher, de repente cansada, esgotada, sendo marginalizada, talvez maltratada. Ninguém falava com ela, amados, ela era simplesmente invisível. E chega Jesus. E eu imagino Jesus, amado, como o homem mais lindo da terra, mas não do ponto de vista humano, do ponto de vista do amor de Deus. Do ponto de vista espiritual. Eu imagino Jesus, como João descrevia, com os olhos como de fogo. Ao mesmo tempo, tanto poder e ao mesmo tempo, tanta mansidão, tanta delicadeza, tanta gentileza. Um homem indescritível. E ele chega, e ele olha para ela e diz, você pode me dar água? E aquela mulher leva um susto, porque afinal de contas, ela simplesmente não existia ali naquele lugar para ninguém. Mas Jesus olha para ela daquela forma, e de repente ela responde, você está falando comigo? Mas você não sabe que eu sou samaritana? E os judeus não falam, e ela dá toda uma explicação aqui para a gente entender o contexto. Os judeus não falam com os samaritanos. E Jesus disse, se você soubesse quem te fala com você, você é que me pediria água. Se você só imaginasse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água. Mas eu estou precisando de água, você pode me dar? E eles começam aquele nível de relacionamento. De repente, Jesus começa a estabelecer ali com ela uma conversa que parece que sai do trivial, do tudo bem, do como vai você, me dá um pouco d'água, se você quiser eu te dou água. E de repente essa conversa começa a se tornar um pouco mais séria. E Jesus olha para ela e diz assim, aonde está o teu marido? Vai na sua casa.
Vê se o seu marido está lá. Está lá. E ela responde e fala uma frase que eu quero que você pense sobre ela comigo. Ela responde assim: eu não tenho marido. Ela responde: eu não tenho marido. Uma participante ao vivo, pessoal. E olha, ela está prestando atenção. Vocês viram? Glória a Deus. Quando uma criança presta atenção, Jesus está aqui, hein, gente? Você está ligada que Jesus está aqui? Quando uma criança presta atenção, glória a Deus, ele respondeu. Ela disse: eu não tenho marido. Quando ela falou essa frase, eu já preguei várias vezes essa palavra. Mas hoje Deus mudou ela todinha para vocês, porque era para vocês. E quando eu olhei essa frase, o Senhor me disse algo. Essa frase, ela pode falar da realidade de algumas mulheres. E eu quero falar aqui de algumas dessas realidades. A primeira realidade é que pode falar de mulheres que não têm marido, primeiro porque estão na fase natural da vida e são solteiras, e estão aguardando o amado da sua alma, né? Mas também pode falar daquelas mulheres que, e eu quero que vocês ouçam com muito amor, que de repente passou um pouco daquela fase natural de se encontrar o marido, passou um pouco mais. Sabe quando a gente já fica, né, preocupada e pensando, e afinal de contas tem idade para ter filho? Aquela mulher que de repente passou um pouco do tempo fisiológico e está um pouco preocupada, parece que já não vai encontrar alguém para se relacionar. Pode falar dessa mulher também, nesse primeiro caso da mulher sem marido. Mas também pode falar da mulher separada, divorciada, que perdeu realmente seu marido a deixou por algum motivo, ou ela o deixou. E ainda nesse primeiro grupo, pode estar a mulher que é viúva, que ela não tem o marido. Então, as mulheres que não têm o marido por esses motivos. A viúva que morreu o seu marido. E, de repente, nesse primeiro caso, eu quero enfatizar que esse não tem o marido, como trazendo um fator para a alma, um tanto quanto difícil de ser enfrentado, a solidão. Talvez a maioria de nós aqui, em algum momento da vida, já tenha passado por esse sentimento de solidão, ou por essa sensação de estar no meio de uma multidão. Hoje estamos com tantas mulheres aqui. Mas sabe aquela sensação de inadequação e que parece que eu estou só, mesmo estando com tantas pessoas do meu lado? Alguém já sentiu isso? Não precisa levantar a mão. Mas eu sei que não é difícil disso acontecer. E esses casos de mulheres, como eu citei, muitas vezes estão sentindo essa solidão. E a alma, ela grita dentro da gente. E há um perigo muito grande nesse momento da gente projetar essa solidão e essa carência, essa necessidade humana, natural até certo ponto, mas que pode passar do ponto quando a gente se perde nele, na alma e no sentimento. E a gente então começar a projetar em situações, em coisas, em pessoas, sem nem mesmo perceber. Mas antes de falar disso, eu quero ainda falar do segundo grupo. Então, essas são as mulheres que sentem, que falam, não tenho marido. Por esses motivos que eu citei, e por isso mesmo sentem solidão, frustração, e lidam com esse tipo de sentimento. Mas existe um segundo grupo. Aquelas mulheres que já tiveram vários homens, mas que agora não têm. E aqui nesse grupo é que aquela mulher parecia se encaixar, porque Jesus disse assim para ela: bem dizes, não tenho marido, porque você já teve vários, mas o que tem agora não é teu. A gente não pode afirmar o caso ali, mas parece ou aquela mulher que passou por vários relacionamentos e não deu certo nenhum, ou aquela mulher que de alguma forma vivia algum tipo de prostituição e vivia com vários homens, mas não casada com nenhum. Não temos como ter certeza. Mas diz este grupo de mulheres que estão casadas, ou melhor, que tiveram vários homens, não necessariamente casadas, ou aquelas que foram casadas várias vezes. E de repente parece, mas para mim parece que casamento não dá certo, relacionamento não dá certo. Às vezes eu trato alguns pacientes nessa parte emocional,
algumas mulheres falando que parece que eu atraio o homem que não presta, né? Falam dessa forma. Ou não sei, parece que não é para dar certo para mim em relacionamentos. E alguma coisa ruim elas sentem nesse sentido. Então, esse é um outro grupo de mulheres que podem dizer a mesma frase: eu não tenho marido. Mas existe um terceiro grupo, mulheres que são casadas. Talvez aqui seja o mais comum, o mais sutil e o mais delicado. E talvez o mais frequente. Mulheres que são casadas ou têm relacionamentos ditos estáveis, não é? Que moram juntos, mas que têm um homem, que têm um companheiro. Porém, ele é ausente na maior parte do tempo. Sabe aquela sensação de ser viúva com o marido vivo? Eu já ouvi pacientes me falarem isso. A sensação que eu tenho, doutora, pastora, né, cada um me chama de um jeito, é que eu sou viúva de marido vivo. Eu achei essa frase tão forte que eu anotei para um dia usar na minha palavra e estou usando aqui hoje. Eu falei, que descrição forte isso. E aqui tem vários níveis, claro, dos mais leves aos mais graves, mas nós estamos falando de repente, aquele marido que não é comum, inclusive dentro das igrejas, que ele simplesmente não tem algumas atitudes que a gente gostaria que ele tivesse. E isso para nós já fala de uma ausência, talvez emocional, talvez física, talvez financeira, mas algumas coisas que parece que estão travadas e que não acontecem. Então, parece que era para ele ter uma função ao meu lado que ele não está conseguindo ter. E a sensação é, não tenho marido. Parece que eu não tenho marido. Em alguns outros casos, são mais graves. A ausência ela é tão intensa do homem ou do marido em casa, não só como homem, mas como pai, que às vezes a sensação é de uma ausência completa, realmente. Sai para trabalhar, volta para comer, dormir, conversa ali, oi, tchau, para os filhos. Muitas vezes não ouve, né, o coração da esposa, e isso gera dores emocionais. Isso gera sentimentos emocionais. E esse é um outro grupo que pode dizer, não tenho marido. Mas, por último, existe um grupo ainda um pouco mais grave, que é quando, além dessa ausência emocional, espiritual, física ou financeira do marido, ainda se possa ter um agravante, ele ser um agente de provocar algo não tão agradável em nós. Talvez possa ser um agente que está trazendo sentimentos de alguma dor emocional ou física. Talvez está trazendo sentimentos ruins contra a nossa pessoa, contra a nossa identidade, contra aquilo que somos. E aqui eu quero entrar não é o assunto também, o nosso foco, mas eu quero trazer algo que Deus mostrou para mim há um tempo atrás. E isso falando de mim mesma. Deus me falou que nós, muitas vezes, temos vindo de uma cultura brasileira e também religiosa, e muitas vezes, mesmo dentro das igrejas, onde uma cultura de violência pode estar se estabelecendo e a gente nem percebe. Como assim, pastora? Porque a gente acha que a violência é só quando agride fisicamente, quando a gente tem um ataque físico, né? Uma agressão física, mas não é. A gente pode viver num ambiente violento, inclusive a gente pode ser violenta, entre aspas, emocionalmente, sem perceber. Então, eu comecei a perceber que a gente precisa estar atenta para os nossos olhos se abrirem para algumas realidades. E uma delas é que esse ambiente de família, que muitas vezes a gente vem lá do bisavô, do avô, dos nossos pais, e que vai gerando em nós uma ideia de que viver gritando dentro de casa é normal. Que para conversar é tudo na base do xingamento, de palavras duras, torpes, palavras que vão contra a identidade, xingando.
Então, os filhos veem os pais fazerem isso e parece que tudo fica de boa. E, de repente, os irmãos começam a repetir isso entre eles. E, sem perceber, a gente usa palavras, às vezes, que a gente nem sabe o significado e a gente já está semeando no nosso lar. E, então, isso não é só a questão do homem, né? Porque aqui eu não estou fazendo um movimento contra os homens, muito pelo contrário. O que Jesus quer fazer aqui é transformar mulheres e famílias e lares e homens. É que hoje estamos falando para mulheres. Então, eu estou falando do seu sentimento. E que não necessariamente, porque você tem um sentimento da ausência desse marido, você esteja completamente certa. Porque quantas vezes nós também estamos erradas, inclusive nessa presença emocional nos nossos lares. Então, eu comecei a perceber que nós podemos, sim, ser vítimas emocionais, mas também podemos ser causadoras de situações emocionais doloridas nas nossas famílias. Então, nós precisamos estar atentas. Será que isso se tornou comum? Será que, de repente, jogar um celular para mostrar que estamos bravos já se tornou quase que comum? Será que jogar aquilo que está na nossa mão, a panela, a tampa da panela, né? Porque estamos com raiva, é melhor bater a tampa no chão do que bater na cara de um? Às vezes a gente pensa assim. Mas e uma criança que está olhando a mãe brava, jogando a tampa da panela no chão? Sabe o que ela vai fazer quando ela estiver brava com o amiguinho e com o brinquedo na mão? Tacar no chão também, porque ela vai repetir o nosso exemplo. Então, aqui só alguns detalhes para a gente pensar, nesse caso um pouco mais grave, quando além da gente ser mulheres que possam lidar com os sentimentos da ausência do marido ou do homem, ainda nós podemos ter as situações de agressão, entre aspas, quer seja emocional, quer seja no diálogo, quer seja nessa ausência, essa própria ausência muitas vezes nos fere. Então, existem vários níveis onde uma mulher pode olhar para Jesus e dizer: eu não tenho marido. Eu acredito que quando Jesus chegou naquela mulher, Ele não chegou porque ela era apenas mais uma ali oferecendo água. Jesus já sabia. E Ele chegou porque Ele disse: é dia de mudança na história dessa mulher, se ela quiser. E Ele está aqui essa noite para dizer: não importa se você é um dos casos que eu falei no começo, de doenças emocionais, físicas, ou se você é uma dessas mulheres que também tem dito: não tenho marido de alguma forma. Ou se você tem lidado com situações que têm adoecido ou o seu corpo ou a sua alma de alguma forma. Mesmo que não seja nessas áreas citadas aqui hoje. O fato é que Jesus sabia que você estaria aqui. E Ele está aqui para dizer: eu vim aqui para me relacionar com você. E hoje talvez pode ser o dia de mudar a tua história. Você crê nisso? A grande questão aqui, quando eu começo a olhar para todos esses casos que eu citei, de que mulheres podem dizer: eu não tenho marido, sabe o que Deus me mostrou? Todas essas situações, elas podem nos levar a um lugar onde nós vamos precisar preencher esse buraco que está aqui dentro de nós. Se em algum momento, e isso não diz respeito só ao marido, se em algum momento nossos pais, nossa família, alguém que nós amávamos e que precisava corresponder a isso e não correspondeu, deixar de fazer isso, sabe o que pode ficar aqui dentro de nós? Uma lacuna, um vazio. E esse espaço, ele tem exatamente o espaço de Jesus. Mas a questão é que a nossa alma, de primeira mão, ela não vai procurar Jesus para preencher. Ela vai tentar viver o que nós chamamos de dependência emocional. Ela vai tentar com que a gente preencha este lugar de alguma forma para a gente se sentir melhor. Então é nessa hora que nós podemos, sem perceber, projetar nesse próprio marido. Às vezes a gente está casada com o marido, está tudo certo na nossa vida. Mas a gente pega esse marido e a gente coloca no lugar de Jesus, para tentar preencher a gente, em tudo aquilo que a gente não estava preenchida.
E isso não é suficiente, a gente não consegue se sentir amada. Agora imagina, mesmo com um marido de Deus, um marido que veio de Deus, ou um namorado, mesmo essa pessoa que veio de Deus, e que Ele quer sim nos abençoar, porque família é projeto de Deus. Mas se a gente colocar essa pessoa no lugar indevido, nós estamos gerando não uma aliança de amor, mas um ciclo de dependência emocional. Assim como a gente pode ficar dependente de um vício, de um cigarro, de uma droga, de sexo, como pode ficar dependente de remédio, como pode ficar dependente de várias coisas para tentar preencher de alguma forma, a gente também pode ficar dependente de pessoas. Você sabia disso? Muita gente não sabe. Então, de repente, é aquela mulher que não pode viver sem o marido por perto. Ou, de repente, aquela namorada que não pode viver sem o homem por perto, o namorado por perto, só que ele não é nem tão bom assim. De repente, ele está te fazendo mal. Eu atendi um caso essa semana. Um relacionamento tão abusivo, aquela moça sofrendo tanto, e ela dizia para mim, eu sei de tudo isso, pastora, mas algo dentro de mim não me permite, eu não consigo sair desse relacionamento. São graus de dependência que a gente cria de pessoas. Existem mulheres que podem estar passando, às vezes, por situações como aquela do vídeo que a gente viu. Mas elas se permitem passar por isso. Porque, afinal de contas, assim como aquela mulher na beira do poço, é isso que tem para mim. É isso que dá para eu viver. É isso que me resta. Mas não é assim. Jesus está aqui para dizer para você, eu vim do céu à terra, me fiz homem e passei por aqui e morri por causa de você. E você é a menina dos meus olhos. Então você é muito importante, sim. E você não pode se contentar com migalhas que Satanás queira dar para você. O que eu tenho é um banquete. É um banquete. Ora, sinarabá. Você pode ouvir Jesus aí falando com você. E sabe, às vezes a gente se contenta com as migalhas de Satanás e nem está percebendo. E quando eu olho Jesus com aquela mulher, eu olho ele trilhando um caminho com ela, um caminho que a levaria para a cura, para a liberdade, um lugar onde ela realmente saberia quem ela era e quem Jesus era. E eu vejo eles trilharem um caminho para que ela pudesse se livrar daquela dependência emocional, porque ela era uma dessas. Por isso Jesus disse, Jesus jamais estava julgando a mulher. Ele estava dizendo, bem dizes, você já teve 5, mas nenhum era teu de verdade, e agora o que você tem também não é. Sabe o que ele está dizendo? Você está em busca de algo. E eu estou aqui hoje para te oferecer essa água, que vai matar essa sede aí, que homem nenhum até agora conseguiu matar. Aleluia! Ora, sinarabá. E de repente ele olha para ela, e eu imagino ela escutando aquilo, quando ele falou, porque ela não contou para ele. Ele simplesmente falou. Já aconteceu comigo, Deus está num lugar como esse, que eu não conheço a maioria das pessoas, e de repente Deus liberar uma palavra profética, e a pessoa fica assim, meu Deus, como ela sabe? E essa manifestação profética aconteceu com Jesus naquele momento. E quando ele olhou para ela e disse, você tem 5 maridos. Teve 5 maridos. E agora você tem um, mas esse que você tem também não é teu. Naquele momento ela ficou admirada, porque ela percebeu, ela teve um encontro inicial com Jesus e percebeu que tinha algo diferente nele. Esse é o primeiro passo nessa relação que ela teve, que eu e você podemos ter com Jesus. Reconhecer que tem algo diferente nele, que tem um poder nele, que tem um dom de profecia nele, que tem um agir diferente nele. Mas esse é só o primeiro passo, é encontrar Jesus. Depois eles começam a estabelecer um relacionamento. Como que eu sei disso? Porque ele entra na intimidade dela. Quando ele lança essa palavra profética, amados, quem que você encontra? Imagina você chegar e eu começar a falar dos relacionamentos amorosos que eu tive na minha vida. Me perdoe, eu amo você, né, em Cristo.
Mas ninguém faz isso na primeira vez que encontra uma pessoa, não é verdade? A gente desenvolve um relacionamento. Então, por que Jesus fez? Ele quis invadir a privacidade? Não, ele quis estabelecer intimidade. Ele quis dizer assim para ela, olha, eu quero ir além com você. Eu não quero ficar nesse papo aqui superficial. Tudo bem, tem água, não tem? Quem é você? Ele entrou a fundo. E eu vejo Jesus chamando hoje à noite você e eu, para irmos a fundo na intimidade com Ele. E Ele não só foi a fundo na intimidade dela, mas Ele também mostrou a intimidade dEle para ela. Sabe por quê? Porque Ele disse o seguinte, se você soubesse quem eu sou, primeiro Ele disse, depois Ele começa a se apresentar. E quando a conversa vai desenrolando e você vai lendo o texto, ele vai se mostrando para ela, até que ele chega e se revela como Cristo, aquele que viria. Então ele chama para que ela fale dela, mas ele também fala dele para ela. E eu vejo um relacionamento começando a se estabelecer no nível de intimidade. E tem uma palavra minha, não é hoje, quem sabe um outro dia, né, pastora? Mas uma palavra que Deus me deu sobre intimidade com Deus. E eu uso um termo, iada, que no original significa um relacionamento íntimo. Mas, amados, eu fiquei tão impressionada, porque ao estudar sobre isso, sabe o que eu percebi? Em português, nós temos várias palavras, às vezes, diferentes, né? Muitos vocabulários. Mas, no original, às vezes, uma palavra única é aplicada para várias coisas. E iada é a palavra que fala de relacionamento íntimo, na relação sexual. Quando fala lá, quando Deus criou Adão e Eva e quer falar que eles iriam se relacionar, eles usam a palavra iada. Só que, lá no versículo do Novo Testamento que fala assim, conheçamos a Deus e prossigamos a conhecê-lo, sabe a palavra conhecer, qual é o termo usado também? Iada, a mesma palavra. Só que não tem a ver com sexualidade, mas com o grau de intimidade que a mesma palavra lá da sexualidade quer dizer. É difícil misturar as línguas, mas quem estuda um pouco sobre linguística sabe que o que eu estou tentando trazer aqui significa que uma mesma palavra, então não significa relação sexual, né? Isso seria uma heresia. Mas o nível de intimidade que Jesus quer ter conosco na espiritualidade é comparado ao nível da intimidade mais profunda existente na Terra entre duas pessoas, que é a relação sexual. É nesse sentido. Então, Jesus não quer ficar na superfície com a gente. Uma vida religiosa de ir para a igreja, de ler alguns versículos na hora de dormir, de dizer obrigado à noite e pular 3 pulinhos, né, para sair de casa com Jesus. Não. É muito mais profundo. Jesus, Ele quer habitar. Jesus quer se relacionar intimamente. Jesus quer preencher as entranhas do nosso interior. É por isso que Ele entra nesse nível de intimidade com ela. A minha pergunta é, você quer entrar para esse nível de intimidade também, nessa caminhada com Jesus? Você quer dizer para Ele, Jesus, eu estou aqui. Eu não vim aqui só para tomar mais um café com as minhas amigas. Se tem algo aqui para mim hoje que vem do Senhor, eu quero tudo. Eu quero tudo que eu vim buscar aqui hoje à noite. Talvez coisas que você nem veio buscar, porque não estava atenta. Preste atenção. O Senhor pode abrir os teus olhos agora para a tua necessidade. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela não percebia a sua necessidade. Então, eu vejo nessa caminhada um terceiro passo, além de encontrar Jesus, além de iniciar um relacionamento de intimidade, eu vejo agora um outro nível Jesus levando aquela mulher, quando Ele faz a pergunta para ela, onde está o seu marido? Ele já sabia de tudo, tanto é que Ele revelou ela. A gente fala assim, né? Revelou. Jesus já tinha revelado. Por que Ele faz a pergunta, então? E aqui está um detalhe maravilhoso. Ao estudar a palavra, eu descobri que Jesus fazia muitas perguntas. Muitas, pode prestar atenção. Quem que chega para um cego e pergunta, você quer ver? Ou melhor, não, é pior, ele perguntou, o que tu queres? Imagina sabendo que a irmã está cega,
né, e está aqui precisando de oração, o que você quer? Parece óbvio. Por que Jesus perguntava coisas que pareciam óbvias? Porque Ele quer provocar o nosso interior. E Ele quer me levar a ter conhecimento de mim mesma. Sabe por quê? Porque Ele já me conhece. Você sabia que Jesus conhece coisas dentro de você que nem você mesma conhece? Agora, quando Ele te pergunta, como você está? O que você responde? Estou bem. Afinal de contas, eu quero ignorar tudo isso aqui que eu estou passando para não mexer nisso. Falar de sofrimento, falar de dor, vamos falar de vitória? E às vezes a gente quer evitar a dor e o sofrimento, mas ela está lá. Quase que crônica e quase que diária em nós, e a gente nem percebe. E muitas vezes, dependendo do temperamento, a gente ainda maquia com alegria, com festa, mas na verdade a gente está lidando com muitos questionamentos interiores que a gente não para refletir. Então, quando de repente Jesus olha para mim, para você e fala, o que você está pensando? A gente precisa ser honesta, mas não é só com Ele, é com a gente mesmo. Jesus, quer a verdade? Eu sei que você é maravilhoso, mas eu não estou sentindo o teu amor. Não estou conseguindo me sentir amada. Eu sei aqui, na minha cabeça e na minha fé cristã, que você é bom. Mas parece que eu estou sentindo que você não é, me perdoe, mas é a verdade do que eu estou sentindo. Sabe, às vezes a gente precisa ser honesta, transparente com a gente mesma. E aquela mulher foi corajosa, porque fala a verdade, tem que ser corajoso ou não para enfrentar as nossas mazelas? Tem que ser. A gente precisa ter fé e coragem, acreditar que é Jesus perguntando e que a gente pode acreditar, confiar e se entregar. E quando Ele faz isso, Ele nos leva a um nível do que eu chamo de autoconhecimento. A gente vai começar a se conhecer melhor. Olha o que Jesus faz com a gente. Por isso Ele é chamado psicólogo, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos. Ele era perito e coach há muitos anos, você sabia? Por isso Ele fazia tantas perguntas. Hoje eu fiz um curso de coach, o que ele é baseado em perguntas. O que Jesus fazia? Perguntas. Você quer saber qualquer coisa, Jesus sabia. Aleluia. Então, Ele nos leva a níveis profundos de autoconhecimento. Ele diz assim, você precisa conhecer a sua dor. Você precisa saber onde você caiu. Você precisa reconhecer os teus pecados. Você precisa lembrar dos seus traumas, das suas dores. Você precisa olhar e ver se você precisa de uma cura, se você está doente fisicamente, emocionalmente, ou se você está gritando, sem perceber. Para todos os cantos, não tenho marido. Ou, de repente, estou passando até por níveis de um relacionamento adoecido há muitos anos. E, amados, infelizmente, muitos dentro das igrejas estão passando por isso e não falam. E eu não julgo, porque eu fiz isso algumas vezes. Sabe por quê? Porque o lugar de vergonha, como era aquele daquela mulher, o lugar da vergonha, do preconceito, dos julgamentos das pessoas, que não deveria ter numa igreja, não é verdade? Mas tem, porque igreja não é perfeita, é um hospital. Tem, como tinha no tempo de Jesus. O próprio Jesus foi levado à morte por pessoas dentro do povo religioso. Então, entre nós haverá os verdadeiros cristãos e haverá os religiosos que vão apontar o dedo e julgar. Mas a gente não deve paralisar diante de nenhum deles. Sabe por quê? Porque quem determina a minha fé é Jesus. E Ele não julga e não é religioso. Ele te ama e te acolhe como acolheu aquela mulher. Ora, sinarabá. E é tempo de nós nos levantarmos não para julgar ninguém, mas para dizer, nós estamos aqui para te acolher e para dizer, deixa Jesus tocar as tuas entranhas. Deixa Jesus transformar a sua vida emocional. Deixa Jesus transformar a tua família. Não tenha vergonha. Shunarabá. Esses tempos eu estava lendo algo.
Você sabia que todos os sentimentos fazem sentido e têm um propósito para nós? Todos, menos um: a vergonha. A vergonha, ela não faz bem nenhum para nós, ela só nos destrói. Por quê? Porque a vergonha impede essa transparência, essa verdade. E aonde não tem verdade, Deus não pode se relacionar. Escute bem, eu vou tentar te explicar. Jesus é a verdade. Ele só se relaciona com a verdade, ok? Ainda que ela seja horrível, como a daquela mulher. A questão é, se eu não falo a verdade nem para mim mesma, e eu acredito e vivo uma mentira, e visto um personagem, até mesmo dentro da igreja, quando Deus chega, e Ele quer, porque Ele nos ama tanto, Ele quer se relacionar comigo, mas Ele não me encontra. Como, pastora? Sim. Imagina Deus aqui tentando se relacionar, e cadê a Ana Paula? Cadê a Ana Paula? Vem, Ana Paula. E por que Ele não me encontra? Porque eu estou vestido da mentira. E Deus não vê, não toca, não se relaciona com a mentira. Olha que forte isso. E eu ouvi uma frase de uma psiquiatra que dizia o seguinte, cristã: Deus não se relaciona com personagem fictício. Ele se relaciona com quem você é de verdade. Uau! Isso é demais. Então, amados, eu não preciso vestir uma capa de super-heroína para subir aqui, porque eu não sou. Eu tenho as minhas dores, as minhas inseguranças, eu brigo com meu marido, eu tenho problema com meus filhos. Desculpa se te decepciona. Mas eu sou gente, como você. Mas existe um lugar aonde eu não posso sair. Verdade, humildade, arrependimento, perdão diário. E nesse lugar Deus me vê todo dia, toda hora. Eu vejo a Ele todo dia, toda hora. E inclusive Ele diz assim, como dizia para pessoas como Davi, como Pedro, como a Raabe, que foi uma prostituta que se converteu. Ele olhou e transformou essas pessoas em valentes, que seriam aqueles que pregariam a palavra no nome dEle. Então você, como eu, pode sim um dia ser cheia de autoridade, se viver a verdade de um relacionamento íntimo com Jesus. E é nesse lugar onde existe, e apenas neste lugar, é que existe possibilidade para viver o verdadeiro cristianismo e a liberdade cura que só Jesus pode trazer para mim e para você. Aleluia! Ora, sinarabá. Abaixo a religião e que se levante a bandeira do verdadeiro cristianismo. Amém? Jesus estava naquele lugar. E ela aceitou o convite e falou toda a verdade. Se desnudou diante de Jesus. Jesus é isso aqui. Como a pastora bem citou aqui. Jesus, eu sei que eu preciso, a Bíblia fala, não andeis ansiosos, mas neste momento eu estou lidando com a ansiedade. Então me perdoa e me ajuda agora a continuar a crer. Há um jeito da gente não ignorar a verdade, mas saber lidar com ela através da fé e de Jesus. E Deus está nos ensinando isso aqui hoje à noite. E nessa caminhada, depois de mostrar essa verdade, e ela ser totalmente verdadeira, sabe o que acontece? Do nada, Jesus começa a ensinar para ela como adorar. E ela fica escandalizada, mas nós vamos adorar. Aqui, quando Jesus começa a falar de adoração, porque na cabeça dela, os judeus adoravam lá nos templos, e eles, samaritanos, adoravam nos montes. E Jesus disse assim, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Ele está dizendo assim, o que está acontecendo aqui já é adoração. Porque a verdade está tomando conta da tua vida agora. Mas Jesus estava indo além com ela. Ele estava dizendo o seguinte, eu estou te ensinando uma estratégia para se relacionar comigo. E para você vencer todas essas tuas lutas, existe um lugar. E é aqui agora, onde você estiver. O lugar de adoração. Um lugar onde você pode, aonde você estiver, crer que basta você acreditar,
olhar para mim, se relacionar comigo e começar a me adorar. E sabe, às vezes eu estou lá no meio da clínica, ou lá no meio da igreja, ou não precisa estar na igreja, ou lá no meio da rua, ou lá no trânsito, ou às vezes no meio de uma briga. E a ficha cai, o Espírito Santo vem e diz, baixinha, lembra teu lugar? Lembra qual é o teu lugar? Um lugar de adoração. Não é um lugar de justiça própria, não é um lugar de comprar essa briga na carne. É uma hora de você agora lembrar qual é a tua verdadeira arma. Quem está aí? E quando eu lembro, o Senhor me fala e me desperta para a verdade. Sabe o que eu começo a fazer? Tem uma música que eu amo adorar o Senhor com ela. Eu começo a adorá-lo e eu começo a cantar. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você conhece a canção? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. E quando eu começo a cantar essa música, imediatamente eu enxergo Jesus. E eu vejo ele vindo como meu herói, o valente do cavalo branco que chega para salvar qualquer princesa. Você não precisa se entregar para qualquer homem de qualquer forma, porque existe um herói que vem no cavalo branco, saltando sobre as montanhas para te salvar. Xanarabarasi. E é ele, só por ele, que nós podemos ser preenchidas. Sim, Narabá. O meu marido é uma bênção hoje. É um pastorzão. E é um homenzão, literalmente. 1,90. O que tem eu de baixinho, tem ele de grande. Mas, amados, tem hora que ele não acerta. E ele não me preenche naquele momento. Quem vai me preencher? Ele. É o Senhor. Eu já volto na minha história. O fato é que naquele momento, quando Deus fala da adoração, amados, Ele está dizendo para ela, você precisa olhar para mim. Ele estava querendo curá-la da dependência emocional. E Ele estava querendo dizer, você precisa depender de mim. E esse lugar é na adoração que você encontra. Porque você começa a se relacionar comigo e parece que tudo começa a fazer sentido, porque o meu espírito vem e toma o teu interior. E o iada acontece. Está ligada no que é o iada? Lembra? Então, amados, eu creio e eu tenho ministrado mulheres, eu tenho visto isso acontecer. Mulheres que estão aguardando, que nem relação sexual têm, elas são preenchidas literalmente, fisicamente, saciadas para não pecar em Deus. Se relacionando e sendo cheias de Deus. Existe este lugar, sim, para mim e para você. Existe aquele lugar enquanto os homens estão sendo tocados e transformados, essas que não têm o marido emocionalmente falando ou fisicamente falando, tem um lugar em Jesus para você aguardar e ser saciada e ser preenchida enquanto Deus está trabalhando nele. Existe esse lugar e ele é para você. E ele veio aqui hoje para te dizer isso. Jesus se importa. E quando você conhece esse lugar, vai acontecer o último passo daquilo que eu estou fazendo aqui hoje. Quando você conhece esse lugar, você é tocado e é liberto em várias áreas da sua vida. Não vai ter como você não falar sobre isso. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela voltou para a cidade. E ela falou, gente, vocês têm que vir ver. E ela começa a contar a história. Teve um homem, ele revelou a minha vida. Depois ele falou isso, depois ele fez isso. E eu comecei a entender um pouco melhor quem ele é. E a Bíblia termina falando da história dela de uma forma impressionante. Eu quero ler para você ver o que aconteceu. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse ali com eles, Jesus. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, olha o que eles disseram à mulher, agora
cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que Ele realmente é o Salvador do mundo. Aleluia! Isso acontece, amado. Eu sei que isso está acontecendo aqui, isso está acontecendo lá na minha igreja, isso está acontecendo pelo Brasil. Pessoas estão sendo tocadas por Jesus. E outros estão chegando, amigas estão chegando e dizendo, o que está acontecendo com você? Uma moça se converteu há 3 meses na nossa igreja online. Você que duvida do online, comece a crer. Online, ela nem tinha vindo à igreja ainda. E ela veio na nossa célula online para dar o testemunho, porque nós estamos de aniversário. E sabe o que ela disse? Ninguém ainda me abraçou, porque não pode abraçar. Mas eu me sinto abraçada todos os dias pelo Espírito Santo. Aleluia! Esse é o poder de Deus. Este é o poder do amor de Jesus. E ela falou algo mais. E eu estou lá no meu trabalho e está alguma coisa muito doida acontecendo comigo. Ela é bem modernona assim, né? Aí ela disse assim, as pessoas estão chegando para mim, os meus amigos, perguntando o que aconteceu com você. E, amados, esses dias ela levou, eu não quero mentir, eu vou contar por baixo, mas uns 10 para o culto dos jovens, que teve presencial quando foi liberado. Chegou ela, Roberta e 10 junto. E ela disse, estão aqui, ó, pastora. Todos esses que perguntaram, eu falei. Isso é a coisa mais linda do poder do amor de Jesus. Não é algo que a gente ouve falar, é algo que a gente vive. E quando a gente vive, ninguém tira de nós. Vem provação? Vem. Não é um mar de rosas. Vem dificuldade? Vem. Vem luta? Vem. Mas existe um lugar onde, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. A gente crê nisso e a gente volta para o único lugar onde eu posso ser saciada. Jesus se importou com aquela mulher. E Jesus se importa ainda hoje com as mulheres. E eu quero muito rapidamente aqui. Um dia também, talvez, eu possa contar todo o testemunho, mas muito rapidamente. Jesus, e nós falamos aqui das mulheres que Jesus tocou em milagres. De alguma, falamos especificamente dessa e citamos outras, mas tem muito mais. Mas Jesus ainda faz milagres hoje, eu sou uma dessas. Aos 9 anos, eu vou resumir, resumido mesmo, aos 9 anos Jesus me curou de um tumor cerebral. Não era para eu estar viva. Ele me curou ainda novinha, criança. Depois, Jesus me libertou de um sequestro na minha juventude, onde eu seria violentada sexualmente. E eu fui liberta daquele momento também. Depois, eu entrei para um casamento aparentemente de Deus, por todos os sinais que eu tinha tido, e realmente era. Porém, o nível de luta e libertação que veio sobre a vida do meu marido e sobre a minha foi muito grande, a ponto da gente quase não suportar e se separar. Mas Deus veio. Deus veio e disse para nós, entregou palavras, que o que estava acontecendo conosco era como essa mulher precisava vir para fora. Todas as verdades do nosso interior para nós sermos verdadeiramente libertos. E não apenas viver uma capa religiosa. Foram dias muito difíceis. Mas Jesus estava lá. Então, nós fomos curados. Eu fui curada de uma dependência emocional imensa que eu desenvolvi dele. E ele foi curado em outros níveis de libertação, de pornografia, de escravidão, de vícios, que muitos homens carregam também silenciosos, até mesmo nas igrejas. E ele foi liberto também. E nós começamos, então, o nosso ministério. Ali eu fui liberta da dependência, fui liberta da obesidade. Quase cheguei na obesidade mórbida. Glória a Deus, deu tempo e não cheguei. E retrocedi. Então, tem várias coisas que eu poderia contar aqui. Mas eu quero contar as partes principais para você só entender um pouco dessa história. Parece que eu me identifico com um pouco de cada dessas coisas que a gente estava falando aqui. Não bastasse isso, passei por um momento de depressão. Nessa fase que eu precisei ser suporte em muitas áreas na minha casa, quando aparentemente eu não tinha o marido, ele estava adoecido, estava passando por muita libertação. Foi um momento muito difícil para mim. E naquele momento eu entendi que Deus estava indo fundo com a gente. Só que naquele momento apareceu algo dentro de mim que eu não sabia que estava lá.
Porque às vezes a gente não sabe. Vai precisar vir para fora. Orgulho religioso. Eu me achava muito melhor. Muito melhor que ele, muito melhor que as pessoas, capaz de julgar todo mundo e não vi os meus próprios erros. E aquilo tudo me mostrou que eu precisava olhar para mim. Inclusive aquela cultura que eu falei de violência que eu trazia lá da minha casa, comportamentos agressivos, eu tinha, ele tinha e nós nem percebíamos. E Deus começou a fazer uma grande obra. E as rejeições que eu achava que eu não tinha, mas eu tinha um monte de rejeição. E Deus precisava me curar, me transformar, tocar de verdade o meu interior. E tudo foi vindo para fora. Sabe o que aconteceu? Uma obra tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda. Que Deus é um Deus especialista em pegar aquelas histórias que parece que agora é o fim. E fazer uma coisa, como Ele fez com a filha de Jairo. Você lembra que Jesus se atrasou, entre aspas, para chegar na filha de Jairo? E quando ele chegou lá, ela já estava morrendo. Ou melhor, já tinha morrido. Jesus olha assim, pede para as pessoas que estavam sem fé sair do quarto. E pediu só para alguns ficarem. Jesus olha para aquela menina e fala, parece que está morto. Mas ela só dorme. E ele diz uma palavra, Talita cumi. Talita cumi, ressuscita. Significa ressuscita. E aquela menina se levantou. A nossa vida, o nosso casamento, a nossa história, ela pode estar como aquela menina, já fedendo morte. Mas se Jesus chegar, e se você permitir que todo esse caminho que nós citamos aqui, dessa mulher samaritana, se você seguir esses passos, Jesus pode olhar também para você, para a tua história, e dizer, Talita cumi. Quem crê que Jesus está hoje aqui? Jesus está hoje aqui. E se Ele fez na vida dessas mulheres que estão registradas na palavra, e se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Hoje pode ser o dia do teu milagre. E daqui uns dias nós podemos estar com esse púlpito aqui, pastora, cheia de testemunhos, e elas vão dizer, foi aquele dia, pastora. Foi aquele dia. Jesus veio. Foi naquele dia. Será que acabou? Eu que apertei. Está verde. Oh, meu Deus, olha, o inimigo está furioso. Foi naquele dia. Foi naquele dia Jesus me tocou. E eu quero contar o testemunho do meu milagre, pastora, para inspirar outras pessoas. Porque Jesus está aqui neste lugar. Ele está passeando entre nós. Você pode vê-lo aqui. A pessoa que vai tocar o teclado e a canção pode subir, por favor. Jesus está aqui neste lugar. E eu não vim aqui só para ter mais uma bela palavra nessa tarde para vocês, ou para tornar esse evento um pouco melhor, ou para passar tempo. Não, eu vim aqui porque Jesus não me curou à toa. Ele me curou para dizer, se Ele fez em mim, Ele faz em você. Xanarabara sinarabá. Oh, reci. E um tempo atrás, quando eu citei aqui o exemplo, nós vivemos isso na nossa igreja. Eu preguei uma palavra semelhante, nós fizemos uma bancada de mulheres, e uma delas está aqui comigo, a minha discípula Luciana. E elas deram o testemunho dos milagres que Jesus fez na vida delas. Luciana teve um menininho, tem um menininho que tinha não tinha os dedinhos do pé, amado. 2 ou 3, Lu? 2. Comprovado em ecografia. Nós oramos. Jesus trouxe os dedinhos de volta. Aleluia. E é um piazinho que anda correndo pela igreja. Aleluia. Porque Jesus é assim. Aleluia. Eu não sei pelo que você está passando. Talvez você é uma mulher que carrega uma dor emocional. Talvez você carrega uma dor física. Como aquela mulher encurvada que estava lá no fundo. E Jesus disse, vem aqui. Você vai ser curada hoje. Ela andava encurvada. E eu sempre me perguntei, por que Jesus olhou aquela mulher encurvada e não foi lá até ela? Parece que Jesus não foi bonzinho como Ele é, com compaixão. E um dia ele me explicou. Ele não precisa explicar nada, mas Ele me explicou. Ele disse, sabe, filha, quando a gente está doente, seja fisicamente ou de alma, a nossa tendência é ficar paralisado, vitimizado na nossa dor. E quando eu olho e falo, vem, eu estou chamando a fé à ação. A fé, ela não é passiva, amada. A gente não pode ficar sentadinho esperando e deixando só Deus fazer.
A gente precisa dizer como aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz assim, ó, e ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Uau, é isso? Então ela saiu correndo, passou pelo meio da multidão e disse, aonde que ele está? Aonde que ele está? Eu vou tocar, eu não posso tocar nela. Eu vou tocar. Ela saiu correndo. Quem que está sangrando há 12 anos e sai correndo que nem uma maluca baixinha, que nem eu no meio de uma multidão? Uma mulher cheia de fé. A fé nos move, a fé nos tira da paralisia e fala, se ele disse, então eu vou. E teve um outro caso que Jesus disse assim, ó. A pessoa estava numa maca. Ele diz, levanta e anda e pega a tua maca e pega o teu leito. E também eu perguntei para Jesus por que tinha que pegar o leito. Ele disse, porque se o leito fica ali, se a maca fica ali no lugar, a pessoa volta para lá. Você tem que destruir a maca, amados. Você tem que destruir o leito da enfermidade, da alma ou do corpo. Você precisa destruir aquele lugar confortável de dor. Parece absurdo o que eu estou falando, mas a gente acostuma a sofrer. E a nossa alma fica viciada, dependente de sofrimento. Ao invés da gente crer e sair de lá, a gente volta para lá. E um dia Deus me chamou a atenção bonito. E como Ele é meu pai, eu sou bem obediente, eu abaixei a cabecinha e sim, papai. Mas Ele disse para mim, esse inimigo eu já matei faz tempo. Você insiste em ressuscitar todo dia ele. Ai, que forte, amados. Muito forte isso. Preste atenção, tem inimigos que Ele já destruiu na tua vida. Mas a gente fica insistindo em ressuscitá-los. Aquele problema que a gente diz ter perdoado, mas volta a falar milhares de vezes. Aquela dor que Deus já disse que curou. Mas toda vez que volta, algum sinal de dor, você pensa, estou com câncer. Você depõe contra e ressuscita inimigos com a tua própria boca ou atitude. Destrói a maca. Destrói a maca. Eu queria que você se levantasse agora, tentasse ficar um pouco longe da pessoa que está do seu lado, não só por causa da pandemia, mas por causa do teu espaço com Jesus mesmo. Vocês conseguem se esparramar assim, ficar um pouco mais, um braço de distância, de repente, assim, uma da outra? Braço aberto assim, ó. Aí você tem mais liberdade também, né? Eu não vou poder sair daqui e tocando você, mas não precisa, Ele está aí, amado. Se isso está acontecendo online, você imagina você crendo que Jesus está aí do teu lado. Você não precisa que eu toque em você. Isso é tempo de Moisés. Nós estamos no tempo da graça. Jesus já está aí. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você fale aí com Ele. Jesus está te perguntando como perguntou para aquela mulher. Quem é você? Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Qual é a vergonha que você não tem tido coragem de falar para ninguém? Seja pecado, ou seja dor, ou seja sofrimento. Qual é a situação que está tão escondida e você está aí, presa a ela? Qual o medo? É noite que o Senhor quer te curar e te libertar. Levante bem as suas mãos assim. Nós vamos cantar essa canção. Sim, Espírito Santo de Deus.